Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nesta manhã. Nós agradecemos a Deus por uma manhã tão linda, não é verdade? Uma manhã tão maravilhosa. Acho que quando você levantou de manhã e viu esse céu, você falou, puxa, que dia gostoso, que dia lindo, não é? Nós vamos iniciar, ou já iniciamos o nosso encontro. Quero convidar você para ficar em pé, para a gente orar. E nessa oração, vamos orar para que o Senhor esteja nos abençoando, recebendo a nossa adoração, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de hoje estarmos juntos aqui, não é? Agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos reunidos, estarmos vivos. Nós estamos numa época em que, mais do que nunca, a gente é grato pela vida. Agradecer ao Senhor pela vida, porque o simples fato de a gente estar em pé já é fruto da graça de Deus. Estava conversando com alguns de vocês, nós temos pessoas enfermas, doentes. Nós temos gente pedindo para que Deus mande chuvas. Eu acho que vocês concordam também com isso. Nós precisamos de chuvas, né? E nossa agricultura, nosso campo, nossa lavoura, nós precisamos de chuva. É uma bênção que nós precisamos pedir, para que Deus derrame chuvas sobre o nosso solo. E colocar a nossa família diante do Senhor. Eu acho que essa primeira oração, ela é muito importante. É uma oração que aquieta o nosso coração e que traz para o foco da adoração que nós vamos prestar ao Senhor nessa manhã. Então é muito importante que o nosso coração esteja aquietado, nossa alma aquietada. É muito importante que a nossa mente agora se acalme, porque senão a gente fica preocupado, ansioso, pensando em outras coisas e perdemos o foco, né, dessa adoração, já que o que nós vamos fazer aqui não é participar no sentido de assistir, mas
Participar no sentido de fazer parte de uma adoração que está sendo entregue ao Senhor. Então, eu faço parte de um corpo, do corpo vivo de Cristo. Essa comunhão é a igreja reunida. Nós somos igreja de Jesus reunida neste lugar para adorar o Senhor Jesus. E Ele é a pessoa mais importante, Ele é o convidado especial sempre. Ele é o nosso pastor. E é a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Em tempos de pandemia, há muita gente com o coração se esfriando. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus aqueça o nosso coração. Aqueça o nosso coração, mantenha os nossos corações aquecidos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós estamos na Tua presença. E eu quero Te agradecer pela noite que o Senhor deu a todos nós aqui. Alguns talvez não tenham dormido bem à noite, o Senhor sabe, e eu quero te pedir que o Senhor renove as forças desta pessoa, tire todo o cansaço, toda a preocupação, toda a ansiedade, e o Senhor venha tornar a nossa mente e o nosso coração cativos à Tua presença. Venha nos esconder em Ti, nós queremos estar ocultos em Ti, nós queremos estar escondidos em Ti, Senhor. Então, venha nos abençoar, trazendo paz, trazendo alegria para os nossos corações. Eu não sei quem aqui tem coisas importantes para resolver nessa semana, o Senhor sabe, e eu quero pedir que o Senhor esteja trazendo essa consciência de confiança e fé no coração do meu irmão e da minha irmã, de modo que ele possa descansar em Ti, sabendo que o Senhor está na frente, o Senhor está no futuro, o Senhor já está no amanhã, o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive dos nossos problemas diários. Então eu quero pedir a Tua bênção sobre a casa de cada um, sobre o lar de cada um, pedindo a Tua bênção sobre esse encontro, pedindo a Tua bênção para as pessoas que nos acompanham das suas casas, pedindo a Tua bênção sobre todos nós, que o Espírito Santo do Senhor venha fazer a obra aqui nessa manhã. Venha mesmo, Tu és bem-vindo em nosso meio, Tu és bem-vindo, Deus Pai, Tu és bem-vindo, Deus Filho, Tu és bem-vindo, Deus Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Vem ministrar ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, palavras, pensamentos, atitudes, reações que entristeceram Teu Espírito. Nesta manhã nós Te pedimos perdão e pedimos que o Senhor lave o nosso coração com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que é a única coisa que apaga o nosso pecado, que paga o nosso erro. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o sacrifício do Senhor na cruz não foi em vão, alto foi o preço, mas nós estamos aqui para Te agradecer, para oferecer a nossa vida para Ti, para dizer que nós somos Teus, que nós não estamos nessa vida só por estar, que nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Então abençoa todos nós aqui, e aqueles e aquelas que ainda estão vindo para cá, e esta seja uma manhã dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e no momento da palavra, Espírito Santo, fala conosco, a Tua palavra é suficiente para nós, assim como o Senhor Jesus é suficiente para nós, nós não precisamos de mais nada, a não ser de Jesus na nossa vida. É isso que nós temos aprendido. Então muito obrigado, Senhor. Abençoa o coração de todos aqui, leva embora a tristeza, leva embora a ansiedade, a angústia, o medo, tudo aquilo que não procede do Senhor, que não vem de Ti. Venha nos alimentar, nos fortalecer para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Você sabe que aqui a gente não fica dizendo para você, agora levante a mão, agora bata a palma, agora... não tem nada disso. O louvor e a adoração, ela é espontânea e é do coração. Amém, meus irmãos? Bom te ver, Júnior. Amém, meus irmãos? Amém? É do coração. Você, se quiser levantar as mãos, você levanta. Se você quiser fechar os olhos, você fecha, não é? Uma coisa eu peço, vamos adorar de coração. Isso faz toda a diferença. Cante com a alma, cante com o coração, adore ao Senhor mesmo. Bata palmas, sinta-se livre e à vontade, porque onde há o Espírito de Deus, aí
a liberdade. Aliás, esse é o nosso tema, não é? Dos próximos meses. A liberdade em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos dizer isso juntos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Vamos juntos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade em Cristo é para glorificar o nome dele, aquilo que nós estamos falando ainda há pouco. Nós não temos liberdade para fazer o que a gente quer. A gente tem liberdade para glorificar o nome de Jesus em todas as ações, em todo pensamento, em toda palavra da nossa vida. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Estou muito feliz, não é? O Senhor Jesus está aqui e hoje nós vamos oferecer o melhor para o Senhor, para a glória de Deus. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. E manda brasa aí, vamos louvar o Senhor, vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Duas orações, colocando a nossa família diante do Senhor, nossas vidas. Tempo de orar. Quero perguntar, quantos aqui querem oração pela sua família? Levante a mão, por favor. Muito obrigado. Pode baixar. Pelo emprego, por favor. Emprego, muito bem. Vamos orar também pelos nossos filhos. Filhos de longe e filhos de perto. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lembrar nos missionários. Tem dois aqui hoje. Um vai pregar e o outro está acompanhando o nosso pregador da manhã. Vamos orar pelos nossos missionários. Há tantos missionários. Ela é missionária. Então, vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar pela eleição de hoje, que é tão importante para a nossa cidade. Amém, irmãos? Olha, é um negócio, é um desafio. É só Jesus mesmo, né? Vai ter misericórdia de nós. Então, vamos orar pela nossa cidade, que a gente ama tanto, não é? Para esse país. Hoje é dia de eleições gerais, não é? Então, nós vamos pedir para que Deus esteja abençoando. E outros assuntos que vieram ao seu coração. Agora eu quero orar por enfermidades. Quem precisa de oração nessa área, por favor, levante a sua mão. Muito bem, agora representando amigos. Nós temos amigos doentes. Eu tenho amigos enfermos que precisam de oração. Muito bem, nós vamos orar. É isso, Cris. Senhor Deus. Sim, Senhor. Como é bom poder estar na tua casa, Senhor Deus, ó Pai, Sim, te louvar e te adorar. Sim, a palavra Jesus. do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor habita no E meio. o Senhor está aqui, Senhor Deus. Aleluia. Por isso nós estamos falando diretamente Deus. contigo, Senhor. Sim, Senhor. E, Senhor, diante do Senhor, contigo. nós colocamos as nossas petições ao Senhor, Pai. E pedimos, Senhor. Senhor Sim, Deus, ó Pai. Pai, visita cada um de nós Visita, esta manhã, Jesus. Pai. Visita. Senhor Deus, ó Pai, toca nos nossos Visita. corações. Toca. Senhor Deus, o Os Senhor nossos conhece as nossas corações. tristezas, as nossas lutas. angústias, as nossas lutas internas, ó Sim, Pai. Senhor. As dificuldades Sim, que cada um tem em sua casa, em seu Sim, lar, Jesus. no seu casamento, com seus filhos. Sim, Ah, papai. Deus, Sim, tem papai. muitas vezes, Senhor, que a gente Sim, fez, papai. falou e não resolveu. E chegou a hora, Pai, do Senhor entrar, Da tua do intervenção. Senhor agir, Da do tua Senhor intervenção. operar, porque Age, agindo Deus, opera. quem impedirá, É Pai? verdade, Jesus. Senhor Deus, ó Pai, Age querida, a mesmo. casa que é construída sobre a rocha, ela não se destrói, Senhor. Sim, Por isso, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, Sim, Senhor. leva nós, Senhor Deus, ó Pai, cada casa, cada Jesus. lar sobre a rocha que Nome é de Jesus. Cristo, Senhor Nome de Deus. Jesus. Sobre a rocha que é Cristo, Em nome de Pai. Jesus. Tira das nossas casas da Em tristeza. nome de Jesus. Tira das Sim, nossas papai. casas as lutas, as Sim, dificuldades, papai. ó Pai. Sim, papai. Aquelas que a gente não aguenta Visita. mais, Pai. Visita a nossa Aquela que a gente casa, está chorando e nossas clamando, famílias, Senhor Deus, nós nossos não lares. aguentamos mais. Em Tu nome és de Deus Jesus. para, Senhor Deus, transformar a história, Em nome de transformar Jesus. casamentos, Em transformar nome de Jesus. relacionamentos, ó Sim, Pai. papai. Em nome do Sim, Deus papai. Todo-Poderoso. Sim, Senhor Senhor. Deus, ó Pai, muitos de nós estamos Sim, doentes Senhor. da nossa alma. Oh, meu Deus. E a cura da alma só vem do Oh, meu Senhor, Deus. Só que o Senhor. fez, Senhor Deus, todas as coisas. Sim, Toca papai. na nossa emocional esta manhã, Amém, Senhor. Jesus. Toca na Cura as emocional de emoções. cada um esta Cura as manhã. emoções. Tira a tristeza, Senhor. Sentimentos. Tira a angústia, Em nome Senhor de Deus. Jesus. Tira o medo, Pai. Em nome de Em Jesus. nome do Senhor Em nome Jesus. de Jesus. Visita-nos, ó Pai, Concordamos aqueles com que essa estão oração. aqui. E Nós visita aqueles que concordamos. estão em sua Sim, casa, Pai. Pai. Sim, Jesus. Senhor Deus, ó Pai, aqueles que Visita estão nos mesmo. seus lares, através, Senhor. Senhor Deus, da transmissão. Sim, papai. Que esses lares sejam Abençoa. invadidos pelo teu poder e a tua Amém. glória, Pai. Amém, Jesus. Em nome do Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós colocamos nas suas mãos os missionários que estão no Brasil, fora do país. Estende as tuas mãos sobre os nossos missionários. Nós temos pelo menos 3 aqui representando essa família imensa que está espalhada pelo mundo. Derrama a tua graça, a tua bênção no que diz respeito a sustento, sustento financeiro, sustento material, sustento espiritual, abençoando seus ministérios, suas vidas e seus corações. Oramos mais uma vez pelos enfermos, ó Pai, amigos nossos que estão nos hospitais, outros estão entrando, outros passando por cirurgias, outros aguardando o resultado de exames. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a manifestação do poder do Senhor. Nós cremos no poder do Senhor. O Senhor cura,
O nome de Jesus é poderoso para curar. O nome de Jesus é poderoso para libertar. Tu tens poder, Jesus. Tu tens poder. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor. Eu oro pelos meus amigos homens que estão aqui nessa manhã. Eu oro pela saúde física desses homens. Eu oro pela saúde espiritual. Eu oro pelo trabalho de cada um. Abençoa, abençoa. Especialmente aqueles que estão em casa, trabalhando de home office, que é algo totalmente, completamente novo. Abençoa, dá capacidade. Abençoe o trabalho desses homens. Abençoe o relacionamento deles com as suas esposas, com seus filhos. Abençoe as esposas que estão aqui, aquelas que estão em casa. Abençoa, tira a depressão, tira a tristeza, tira a angústia, tira o desânimo, em nome de Jesus. E cura mesmo o teu povo. Tu és a nossa cura, tu és a razão da nossa existência. Nós estamos em pé por causa da tua graça. Agora, Jesus, abençoa as eleições municipais. Tem misericórdia, misericórdia de Londrina, misericórdia das cidades do estado do Paraná, misericórdia de todos os municípios do Brasil. Ó Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. O Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor sabe todos os desígnios. Tem misericórdia do povo brasileiro, tem misericórdia da nação brasileira. Nós clamamos pela tua intervenção, Pai. Agora pedimos também que o Senhor olhe para o Paraná e derrame chuva sobre a lavoura paranaense, derrame chuva sobre o solo paranaense. Nós precisamos de chuvas, chuvas serôdias, chuvas temporãs. Derrama mesmo, papai. Ó Deus, venha, ó Deus, afofar a terra, venha afofar a terra, papai. Derrama a tua graça, a tua bênção sobre as nossas crianças. Estamos felizes porque elas estão começando a voltar para a igreja. Abençoe o coraçãozinho delas, a vida delas. Enche de graça, enche de alegria e enche de paz. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos mais uma canção, não é? Por favor, qual é o nome dessa canção, querida? Rendido Estou. A primeira vez que eu ouvi essa canção, eu estava numa igreja, numa Black Church, e foi impressionante. Eram 5.000 pessoas cantando isso. Ouvi pela primeira vez, e claro, eu estava ouvindo em inglês, e eu não sei nada de inglês. Eu estava pensando, meu Deus, o que essa canção está dizendo? Porque está mexendo comigo. Eu não entendo uma palavra que esse povo está cantando, mas eu estou percebendo que a tua presença está aqui. E depois que eu vim conhecer a letra dessa canção, e ela é realmente maravilhosa. Por favor, Bruno, põe ela lá para nós. Vai passando, querido. Olha lá, vamos lá. Vamos lá. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Quer mais? Eis-me aqui, rendido estou, eu sou teu, tu és meu, Jesus. Eu amo essa frase. Eu sou teu, tu és meu, Jesus. Eu sou teu, tu és meu, Jesus. Por favor, preste atenção. Em tempos de pandemia, muitas foram as perdas. Você já teve muitas perdas e eu também. Nós podemos perder tudo. Eu vou citar agora o Tozer. Nós podemos perder tudo, mas nós temos Jesus. E se nós temos Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. Isso aqui não é uma palavra pronta, frase pronta, que pastor fala, não. Eu estou falando a realidade. Você pode ter perdido tudo, mas nós temos Jesus. Temos Jesus. Por isso que a palavra diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Nada me faltará. Que se Ele é o meu pastor, então nada me faltará. O que foi, foi. O que passou, passou. E agora olhar para frente. Amém? Vamos adorar ao Senhor mesmo, nos preparando para ouvir a palavra dessa manhã. É muito importante que o seu coração esteja preparado para ouvir a palavra da manhã. Então vamos juntos. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Com muita alegria nessa manhã, eu quero apresentar a vocês o pastor Paulo Fenneman, amigo há muito tempo, há muitos anos já. E eu fico muito feliz que o Paulinho tenha aceitado o nosso convite para pregar a palavra aqui no nosso meio. Paulinho, muito obrigado. Deus te abençoe. Você está acompanhado de um amigo. E depois você vai apresentar o Felipe para nós. E dizer que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós chegamos no capítulo 3, versículos 15 a 25. E eu queria fazer um pedido. Que você estivesse lendo e relendo Gálatas. Lendo e relendo. Por acaso tem alguém aqui que está lendo Gálatas? E eu queria incentivar todos vocês a fazerem isso. Leiam mesmo, de volta, vai e volta, com calma, devagar. Entendeu?
porque esse livro tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Essa carta tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, e eu espero que você faça isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, unge o teu filho com a unção do poder do teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou Paulo para escrever essas palavras, esteja sobre a vida do teu servo agora, ungindo seus lábios e também o nosso coração. Seus lábios para transmitir e compartilhar, e o nosso coração para receber. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Eu estava fazendo um cálculo, viu, Zé? Essa é a primeira vez que eu estou pregando presencialmente desde que começou a pandemia. A última vez foi dia, se eu não me engano, 16 de março, eu estava na PIB de Campo Grande, no Rio de Janeiro, no meio da conferência que se deu toda aí a movimentação. De lá para cá, todas as pregações ou toda a participação foram todas online. Essa é a primeira vez que eu estou subindo de novo num púlpito. E para quem é pastor, a gente sabe disso, como a gente sente falta desse lugar. Não que ele tenha alguma coisa mágica, mas a gente sente falta de estar junto, né? De poder compartilhar a palavra, olhando para o rosto de cada pessoa, estando junto com vocês. Como o Zé disse, eu vou pedir permissão para vocês de chamar o pastor José Antônio de Zé, porque nós nos conhecemos há mais de 20 anos, quando lá por volta dos anos 2000, eu tomei a decisão de começar a servir como missionário, e missionário de tempo integral. Ele foi a primeira pessoa que eu fui conversar, porque era o meu pastor de missões na época, e então tinha que ir lá pedir a bênção. Então a gente foi conversar sobre isso. Então nós nos conhecemos já há muitos anos. A minha esposa, Patrícia, deu aula para os seus filhos. Então aí há um relacionamento já de muitos anos. E para mim tem sido um privilégio, então, desde o ano 2000, servindo como missionário de tempo integral. Hoje eu trabalho com a MIAF, Missão para o Interior da África, uma organização que esse ano está completando 125 anos de trabalho missionário. São 125 anos de trabalho por todo o continente africano. Hoje nós estamos em cerca de 26 países, trabalhando com diferentes grupos étnicos, diferentes etnias, tribos, sempre buscando duas coisas principais. A primeira, levar o Evangelho aonde o Evangelho não chegou. E segundo, treinar, preparar e ajudar a igreja africana a se desenvolver, a caminhar de uma forma mais efetiva. E tem sido para nós um privilégio. Nós somos vizinhos, talvez você não saiba disso. O escritório da MIAF está a pouco mais de 800 metros daqui, na Raja Gabaglia, descendo aqui. Estamos ali já há alguns anos, servindo ali, trabalhando ali. Eu tenho o privilégio de ter comigo Felipe Perrelli. Felipe acabou de chegar em Londrina, veio do Rio de Janeiro com a sua esposa. Felipe Felipe e Renata estão se juntando à nossa equipe para trabalharmos aqui juntos, exatamente para o avanço do reino de Deus e do Evangelho de Cristo, especialmente entre povos não alcançados da África. E antes de eu ler o texto, eu queria pedir que você lembrasse nas suas orações de orar especificamente por Moçambique, e mais especificamente ainda pelo norte de Moçambique. Moçambique tem sido um país atingido por diversas tragédias. O ano passado nós tivemos 2 ciclones muito grandes em todo o país, que devastaram uma região muito grande. Me lembro que durante a situação nós tivemos que levantar uma grande campanha de ajuda, levamos centenas de toneladas de alimento para diferentes lugares, ajudamos a construir algumas casas que foram devastadas e temos trabalhado ainda na recuperação, mas nesse momento nós estamos enfrentando uma nova tragédia, um novo momento, que é a insurgência de um grupo de rebeldes no norte de Moçambique, que já fizeram com que mais de 80 mil pessoas saíssem das suas casas, das suas regiões e se refugiassem
mais especificamente na cidade de Pemba, uma cidade onde nós temos missionários, nós estamos trabalhando, e esse é um pedido que eu tenho feito em nome dos missionários de lá. Orem por nós, orem pela situação. 80 mil pessoas chegando numa cidade minúscula. Então nós temos uma necessidade urgente de atender, de acolher, de levar o Evangelho a essas pessoas, e nós estamos então trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. A sua oração nesse sentido é muito importante. Quando Zé Antônio me escreveu convidando para falar sobre essa passagem que nós vamos estudar hoje, confesso para vocês que eu fiquei primeiro muito animado, mas também muito temeroso por um lado, porque não é um texto fácil, não é um texto que a gente consegue trabalhar assim, de uma forma mais livre, mais espontânea. É preciso debruçar sobre esse texto e entender claramente o que está acontecendo aqui, o que Paulo está querendo dizer e por que ele está querendo dizer aquilo que ele diz. E ao ler o texto de Gálatas capítulo 3, 15 a 25, eu espero que você saia daqui nessa manhã, ou você que está nos assistindo pela internet, consiga compreender que o que Paulo está dando para nós aqui, ou que o Paulo está propondo para nós, é uma vida que não descambe na libertinagem completa, por ignorar completamente a lei, mas também para que a gente não nos feche, não nos encarcere na lei e fique completamente presos a ela. O que Paulo está querendo dizer aqui é que há uma liberdade nos dada em Cristo Jesus, que nós precisamos aprender, que nós precisamos usufruir, sem que caiamos na tentação de achar que agora podemos fazer qualquer coisa, que agora podemos fazer aquilo que nos dá na cabeça. Queria convidar você a abrir Gálatas capítulo 3, verso 15 a 25, é o nosso texto dessa manhã, e eu queria que você acompanhasse atenciosamente a leitura desse texto. Gálatas 3, 15 a 25, eu vou ler na versão NVI. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhes algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Grife essa palavra na sua Bíblia, seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois do quê? Da promessa de Deus a Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações,
que Teu Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, esclarecer, ó Deus, essa palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Vocês têm estudado ao longo das semanas todo o livro de Gálatas. Eu sei que vocês já entenderam qual é a situação, aquilo que está acontecendo nesse momento nessa igreja. Uma igreja que ou nessas igrejas, porque Gálatas aqui na verdade representa não mas uma região. E Paulo está escrevendo a essa igreja porque em algum momento, alguma coisa saiu fora do prumo. E vocês sabem que Paulo gastou tempo nessa região, plantou essa igreja, estabeleceu essa igreja, e a partir então da sua partida, alguns outros líderes, algumas outras pessoas começam a ensinar alguma coisa fora daquilo que Paulo havia estabelecido desde o princípio nessa igreja. Eles começam a dizer que uma fé simples em Jesus Cristo já não é mais suficiente para garantir, para manter a sua salvação. Eles começam a ensinar que é preciso a fé em Jesus e mais alguma coisa. É preciso Jesus e mais alguma coisa. E deixa eu já dizer para você que em qualquer momento, em qualquer lugar, onde você ouvir, olha, você precisa de Jesus mais alguma coisa está errada. Porque nós não precisamos de Jesus e mais alguma coisa. Nós precisamos só de Jesus. O sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, a ação de Jesus é completamente e simplesmente a única coisa que deve permear, que deve permanecer nas nossas vidas. E a questão é que muitas pessoas nessas igrejas, foram levadas a acreditar que só o Evangelho não era necessário. Elas começam então a serem invadidas, serem atacadas por uma série de outros pensamentos. E Paulo tem uma série de situações que ele precisa tratar, que ele precisa lidar aqui. E as dificuldades da compreensão que aquelas pessoas tinham naquele momento, naquele lugar, naquelas igrejas, não é diferente das preocupações, das dúvidas, da falta de compreensão que muitas vezes a igreja hoje atual tem. Porque em muitos contextos nós estamos dizendo, olha, é preciso Cristo e mais uma coisa. Olha, você precisa fazer isso para que Deus te abençoe. Você precisa fazer aquilo para que Deus derrame graça sobre a sua família. Ou você precisa fazer isso para que Deus abençoe o seu emprego. Ou você precisa fazer isso para que Deus abençoe o seu ministério. E por assim vai. E o que Paulo está resumindo em toda a carta de Gálatas é: vocês precisam de Cristo e nada mais. Se a salvação está focada no que Cristo fez e não no que eu faço, a primeira pergunta que nós temos que fazer é então por que a lei foi nos dada? E é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está trazendo o ensinamento para aquela igreja, para que eles entendam qual é o papel da lei. Porque a grande questão ali era se os cristãos daquela região precisavam seguir os ritos judaicos que foram estabelecidos. E o que Paulo está dizendo, olha, não confundam, não misturem as coisas. A lei existe para um propósito, mas há uma promessa feita lá em Abraão, e vocês precisam lidar com isso, precisam saber, entender e trabalhar com a promessa de Deus, feita a Abraão e ao seu descendente, e a lei dada a Moisés 430 anos depois disso. E Paulo está dizendo, não há conflito, não há falta de encaixe, pelo contrário, a lei e a promessa caminham, elas existem ambas por um propósito claro. E na verdade, o cristianismo é hoje a única religião que está na contramão das demais religiões. Trabalhando na África, já há muitos anos,
especialmente em países, por exemplo, países muçulmanos, nós percebemos que a grande dificuldade, as grandes lutas internas dos nossos amigos muçulmanos é que eles vivem uma vida regrada a diversas leis, a diversos ritos, e quando você conversa com ele, ele diz: e lá no final eu nem sei se eu vou para o paraíso, porque no dia final Deus vai colocar tudo na balança, aquilo que eu fiz de bom e aquilo que eu deixei de fazer, ou aquilo que eu fiz de ruim, e dependendo para que lado a balança for, meu destino está ali determinado. O cristianismo é a única religião que vai na contramão desse pensamento. Todas as outras religiões diz que se você for bom o suficiente, se você seguir as regras, se você fazer tudo aquilo que a lei manda, você vai ser premiado por Deus. E esse prêmio pode ser o paraíso, esse prêmio em alguns casos pode ser o nirvana, você vai entrar num estado espiritual da terceira dimensão. Esse pode ser uma boa reencarnação, se eu fizer tudo direitinho aqui, um dia eu volto e volto melhor. Porque se eu fizer tudo de errado, eu volto e volto pior. Então sempre tem um prêmio na história. Mas em todas elas há um senso comum que para alcançar esse prêmio da parte de Deus, seja lá quem seja esse Deus, você precisa seguir as regras. Mas no cristianismo as coisas são diferentes, em Cristo as coisas são diferentes, porque em Cristo, para que você seja abençoado, você precisa somente depositar a sua fé em Jesus Cristo. Tem a ver com o que Ele fez e não com aquilo que eu faço, e essa é a grande diferença. Tem a ver com o que Ele fez e não com aquilo que eu faço. Mas nos nossos dias, nós ainda encontramos dificuldades de compreensão da mesma forma que os irmãos na Galácia estavam enfrentando. Porque a gente continua trabalhando, e muitas vezes de forma que parece que nós queremos nos achegar a Deus pelas nossas próprias forças. Isso não é nada diferente, por exemplo, daqueles homens e mulheres construindo a Torre de Babel, tentando chegar até Deus. A gente vai construindo, tentando, mas no final, a coisa não acontece. Essa ideia de meritocracia no reino de Deus não existe, porque a bênção de Deus não está sobre a sua vida a partir daquilo que você faz, está a partir daquilo que Cristo fez. O fato de Jesus ter morrido declara que nenhum homem pode ser justo pelo seu próprio esforço, ou pelas suas próprias obras. Deus estabeleceu uma base para a justiça, mas não é sobre as obras, não depende da obediência à lei, mas da nossa fé. Então é nesse contexto que Paulo abre o capítulo 3, a partir do verso 15. Ele diz, do verso 15 ao verso 18, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ser ratificado, nem acrescentar algo. Assim as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Mais para frente, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Paulo aqui está usando um exemplo prático quando ele fala sobre o testamento. O que Paulo está dizendo aqui é que um testamento não pode ser anulado, uma vez que ele é redigido, uma vez que ele é homologado, ele não pode ser anulado. Ok, talvez você seja advogado e você diga assim, mas não é bem assim nos dias de hoje. Pode ser que não seja assim nos dias de hoje, mas naquele tempo era assim. Naquele tempo, uma vez estabelecido, uma vez homologado, nada mudava. Nada mudava. A promessa feita para Abraão anteriormente, a lei de Moisés, não muda, não se anula, não perde o valor com a chegada da lei. Uma vez que Deus confirmou essa aliança, nenhum homem pode tirar essa aliança, ou nenhum homem pode adicionar algo a essa aliança.
É em Jesus que essa promessa, essa bênção de Deus se estende a nós. Quando Deus diz, e por meio da tua semente, ou seja, por meio da tua descendência, todas as nações serão abençoadas, Ele não estava dizendo que o mundo seria abençoado por meio da nação de Israel. E eu sei que isso às vezes traz muita confusão, porque a bênção de Deus não vem pelo povo de Israel, não vem pelo povo judeu. O texto é claro que diz que a bênção vem pelo seu descendente, não pelos seus descendentes. E o seu descendente, no caso aqui, é Jesus Cristo. Então nós precisamos às vezes tomar um pouco de cuidado, como nós lidamos com essas questões, inclusive geopolíticas, colocando a questão geopolítica acima do próprio Deus, achando que a bênção vem por seguir esse ou aquele rito, por seguir essa ou aquela filosofia, por seguir essa ou aquela tradição. E a igreja brasileira hoje, ela está inundada de tradições que, primeiro, não fazem sentido algum na nossa cultura, especialmente a cultura brasileira. Segundo, que não fazem sentido nenhum no tempo em que nós vivemos, porque elas são atemporais, elas não são atemporais, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Os judeus, muitas vezes, interpretavam mal essa promessa de Abraão, que eles seriam os benfeitores para o mundo, e eles acreditavam nisso. Nós recebemos a promessa, então nós somos a solução para o mundo. Mas não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que a palavra está dizendo, e não é isso que a promessa de Abraão diz. A promessa de Abraão diz que ele, Cristo, é o benfeitor, é aquele que trará as bênçãos para o mundo, é através da sua semente. E o ponto fundamental aqui, nesse bloco que nós lemos por Paulo, é que a chegada da lei, através de Moisés, não muda a promessa, não muda aquilo que Deus prometeu. Portanto, a lei não pode retirar as bênçãos que Deus prometeu a você ou a mim. A sua falha ou a sua falta de obediência da lei não destrói, não anula o convênio que Deus fez conosco. Porque o convênio que Deus fez conosco não é a partir daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é a partir daquilo que Cristo fez. Deixa eu te dar um exemplo concreto disso. É como a gente lida com os nossos filhos algumas vezes. Você faz lá um jantar e no jantar tem brócolis. Mas do jantar que tem brócolis, depois também tem uma sobremesa, um pudim de leite condensado, daquele com caldas assim, né, caindo pelo prato. E você diz então para os seus filhos, olha, se você comer todo o jantar, vai ter sobremesa. Você fez o que para ele? Uma promessa. Você prometeu para ele, olha, depois de jantar vai ter pudim. Mas ele não é chegado em brócolis, ele não é um maior fã ali do brócolis, então ele não vai muito bem ali no jantar. E aí você começa a colocar condições. E aí você fala para ele, não, é o seguinte, e agora eu queria ver o rostinho de cada mãe e pai aqui, porque daí você fala assim para ele, ó, é o seguinte, tem que comer pelo menos mais 3 colheres, senão não vai ter pudim. Mas espera aí, você já prometeu para ele que depois da janta tinha pudim. E agora você está fazendo o quê? Você está colocando uma condição. Na nossa vida com Cristo não há condições. Com a nossa vida com Cristo, Ele prometeu e pronto. Não tem mais 3 colheres, não tem mais 3 passos, não tem mais 3 algumas coisas. É só aquilo. E a minha oração é para que Deus nos ajude a ver isso. Porque isso fará com que a nossa vida se torne rica, leve, livre. Não pesada, não difícil de caminhar. A minha vida se tornou tão abençoada por Deus, tendo sido trazida pelo Espírito Santo, o entendimento de que é a promessa de Deus que me faz caminhar e não as minhas próprias forças, e isso é libertador. Isso rompe com o peso que fica sobre os nossos ombros, isso rompe com aquilo que nos impede de continuar. Mas eles não estão só baseados
nessa ideia de que Deus fez uma aliança para me abençoar. Deus não só fez essa aliança, mas Ele confirmou essa aliança em Cristo Jesus. E uma vez confirmada essa aliança em Cristo Jesus, a lei não pode anulá-la de forma alguma. E Paulo está dizendo isso. Olha, uma vez prometido, uma vez cumprido, nada pode anular. Ah, mas 430 anos depois veio isso, não importa. Ah, mas se passou 2000 anos desde da instauração do cristianismo e agora a gente precisa começar a criar alguns caminhos. Não existem caminhos. A promessa é uma só. Não se pode anular a bênção de Deus comigo, porque eu deixei de fazer isso ou deixei de fazer aquilo. Na promessa de Deus, o cumprimento se realiza na pessoa de Jesus Cristo. Não há promessa e performance. Nós não somos medidos na nossa vida cristã pela nossa performance cristã. Ah, olha, aquele irmão, ele leu a Bíblia 50 vezes. Glória a Deus por isso, mas pode ser que ele tenha lido 50 vezes a Bíblia e não tenha entendido absolutamente nada. Porque é uma mera leitura. E aí a gente vai criando ritos, a gente vai criando metodologias que nós achamos que podem nos ajudar a chegar em algum lugar. Ah, então, Paulo, você está dizendo que a gente não precisa, então, se atentar aí às situações, ao que é certo, ao que é errado. A gente pode viver a nossa vida como se não houvesse amanhã. Não é bem por aí. E Paulo vai falar sobre isso. Paulo está dizendo o seguinte, mas também não estou dizendo para vocês que vocês vão ignorar agora a lei. Vocês precisam entender qual é o papel da lei nisso tudo. Ela existe e precisa ser visto como lei. O que eu estou afirmando aqui é que ela não anula a promessa. Mas em um sentido mais amplo, a lei, na verdade, tem o intuito de nos revelar a nós mesmos. E esse é o papel da lei. A lei, ela existe para mostrar o quão incapazes nós somos de segui-la. E quão dependentes nós somos de Deus para nos mantermos no caminho correto. Então não há aqui a anulação da lei, não há aqui o direito de ignorar a lei, de deixá-la de lado. Ela existe, ela precisa ser verificada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser respeitada. E quando nós vamos ali do verso 19 ao verso 25, Paulo está exatamente falando sobre isso. Primeiro ele diz que a lei foi nos dada para mostrar os nossos pecados. A lei foi nos dada para mostrar as nossas transgressões. No verso 19 ele diz isso. E aí ele começa a dizer, para que serve a lei? Por que Deus deu a lei? Se a herança é da lei, não é mais a promessa, mas Deus deu a Abraão por promessa, então por que Deus deu a lei? E aí começa uma confusão que está na cabeça dessas pessoas aqui. E Paulo tenta separar cada ponto e deixar isso mais claro. Lá no início do verso 19 ele vai falar qual é o propósito da lei. Ela foi acrescentada por causa do quê? Das suas transgressões, dos seus pecados. Ela foi nos dada para nos mostrar, para nos revelar os nossos pecados. Segundo Paulo, ela foi nos dada por causa das nossas transgressões, até que viesse a semente. Quem? Jesus, a quem a promessa foi feita. Então a lei serviu por causa da transgressão do homem, para mostrar ao homem a sua culpa e a sua necessidade do Salvador. Então quando eu olho para a lei e percebo que eu estou em desacordo com a lei, que eu estou desajustado com a lei, essa relação minha com a lei não existe para dizer, ai, pobre miserável que sou, vou para o inferno, perdi a salvação. Não. Ela existe para mostrar o quão dependente, a quanta necessidade eu tenho de Jesus na minha vida. De quão necessitado eu sou de receber a ação de Cristo na minha vida, a graça dele na minha vida. Eu poderia dizer aqui que a lei deixa o seu peso de lei sobre dos nossos ombros quando nós nos encontramos com Cristo.
Enquanto a lei é só lei, ela é pesada. Mas quando a lei nos leva a Cristo, nos mostra a necessidade de Jesus, esse peso da lei sai dos nossos ombros e nos mostra, nos encaminha, nos direciona à pessoa de Jesus. Ela nos ajuda a entender a nossa necessidade de se apegar a essa promessa que foi feito lá a Abraão, que se cumpriu em Cristo. É por isso que Paulo nos fala da necessidade de um mediador. Cristo é o nosso mediador. E o mediador tem a responsabilidade de intermediar, de ajustar, de equalizar, de intervir nas relações. Cristo é responsável pelos acordos, pela conciliação entre as partes conflitantes, entre a minha natureza pecaminosa contra a lei e a redenção que eu tenho nele a partir da cruz de Cristo. Cristo se tornou esse mediador entre Deus e o homem. A lei foi nos dada para mostrar os nossos pecados. Mas Paulo também diz no verso 22 que a lei nos foi dada para nos mostrar que somos prisioneiros do pecado. Na tradução da Nova Vida, o verso 22 diz exatamente isso. As Escrituras declaram que somos prisioneiros do pecado. E nós somos. Essa é a nossa natureza. Nós ficamos na tentativa de resolver o problema do pecado, mas na verdade nós estamos presos a ele. Nós estamos como uma bola dessas de prisão medieval que é colocada na nossa perna e não nos deixa ir para lá ou para cá. Nós ficamos na tentativa de ficar resolvendo isso, mas no final estamos presos ao pecado. E é interessante porque mesmo que se você não acredita em Deus, mesmo que você seja um descrente, ou mesmo você conhece pessoas que são descrentes de Deus, todos nós temos um código de moralidade. Todos nós temos um código moral. Todos nós temos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a lei existe nesse sentido. Ela aponta alguma coisa que é certa e ela aponta uma direção que é errada. Alguns é verdade que têm mais senso de moralidade do que outros. Tem uns que estão inundados na imoralidade, mas de modo geral, mesmo aqueles que são inundados da imoralidade, no fundo, lá quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que fez alguma coisa errada. Mas ele é prisioneiro, ele não consegue se livrar daquilo. E aí, o que acontece? Nós ficamos tentando alcançar esse código de moralidade. Nós fazemos, operamos e agimos tentando sempre chegar naquilo que nós entendemos como código de moralidade. Vivemos brigando com nós mesmos. Porque quando nós tentamos seguir só a lei, nós ficamos brigando com nós mesmos. Nós ficamos tentando não falhar. E o pior é que nós falhamos. Nós tentamos não ser reprovados. E o pior é que reprovamos. Quanto mais nós nos esforçamos por nós mesmos para manter o nosso código de moralidade, mais nós falhamos. Quanto mais você luta contra a lei, mais você acaba indo contra ela. Porque o nosso aprisionamento nos mostra o quanto somos maus. Quanto a nossa natureza é má. E quanto nós dependemos de Cristo. C.S. Lewis disse que nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Nenhum homem sabe o quanto ele é mal até ele se esforçar para ser bom. E ele completa dizendo, se conhecemos a força do vento, só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra o vento. E não quando nos deixamos levar. Enquanto a gente está se deixando levar, está tudo bem. Nós estamos indo, mas quando nós tentamos caminhar contra, é que nós percebemos o quão forte é esse vento. E mais uma vez, Paulo aqui vai trazer a dúvida, que para mim é a dúvida da grande maioria de nós. A lei então é contra as promessas de Deus? Certamente não. A lei é algo mal ou contrário à promessa de Deus? De forma alguma.
O problema da lei está na sua incapacidade de dar força àqueles que desejam mantê-la. Eu vou repetir isso. O problema da lei está na sua incapacidade de dar força àqueles que desejam mantê-la. A lei em si não dá força para você ter um código de moral. A lei em si não te dá força para que você seja uma pessoa correta. O que te dá força para que você seja uma pessoa correta, o que te dá força para manter uma vida moral diante de Deus é o próprio Cristo. A lei em si só não faz isso. Se a lei pudesse ter nos dado vida, então ela poderia ter nos trazido justiça. O texto Paulo vai dizer isso. Mas a lei de Moisés não traz vida, simplesmente declara o comando para nos manter. Aliás, ela diz o que devemos fazer e as consequências de quebrar esse comando. É só Jesus, ou só em Jesus, que nós temos a vida. E por isso, então, nós devemos abandonar a lei? Obviamente que não. Lutero, num dos seus escritos, vai dizer o seguinte: pessoas tolas, mas sábias em seus próprios conceitos, chegam à seguinte conclusão: se a lei não justifica, não serve para nada. Que tal isso? Porque o dinheiro não justifica, você diria que o dinheiro não serve para nada? Se o teu olho não te justifica, você o tiraria? Porque a lei não justifica, não quer dizer que a lei não tenha valor nenhum. A lei foi nos dada para nos levar a nossa fé a Cristo Jesus. Antes de sermos salvos pela fé, antes de vivermos pela fé, éramos mantidos sobre a guarda da lei. O que conduzia a nossa vida era a lei. A ideia por trás da palavra custódia, que Paulo vai usar aqui nessa passagem, é a ideia de custódia protetora. A lei, nesse sentido, nos guarda, ela nos ajuda, até que a gente realmente possa encontrar com Cristo. E quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos libertos dessa prisão. Nós somos libertos dessa custódia, daquilo que nos segura, daquilo que nos encarcera de alguma forma. A lei nos guarda, nos mostrando o coração de Deus. Ela nos protege, mostrando a melhor maneira de viver. Ela nos protege, mostrando que devemos ser aprovados, ou onde devemos ser aprovados e reprovados, entre homens. Ela nos protege ao fornecer uma base para o direito civil, ou seja, direitos e obrigações, direitos e deveres. Dessa forma, antes de Cristo, nós éramos mantidos sobre a vigilância da lei. Mas a lei nos preparou para vivermos em Jesus. É pela lei que Jesus é revelado, o caráter de Deus é revelado. E ela expõe então, consegue expor os nossos pecados, consegue expor os nossos defeitos. Por isso, a lei nesse sentido, ela existe para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós pudéssemos ser justificados. O propósito da lei é cumprido quando nós paramos de tentar nos justificar e passamos a ter a justificação em Cristo Jesus. Todo o propósito da lei é nos levar a Jesus. Por isso ela não pode ser ignorada. Por isso ela não pode ser abortada. Ah, agora estou em Jesus, sou livre, posso ignorar completamente a lei. Não é isso que o texto fala, não é isso que Paulo ensina. Paulo está dizendo que, mesmo que você já experimente essa liberdade em Jesus, mesmo que você já entenda a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus, a lei continua ali, para mostrar sempre o quão pecador nós somos, o quão prisioneiros do pecado nós somos, e quão carentes e dependentes de Cristo nós somos. É para isso que a lei existe. Todo o propósito da lei é nos levar a Jesus, é nos direcionar a Jesus. Portanto, se alguém não apresenta a lei de uma forma com que ela nos leve a Jesus, ele não está apresentando a lei corretamente. E é aí que vem os dogmas, é aí que vem a tradição. A lei em si não é ruim. O problema da lei é quando ela é mal usada, mal interpretada. É quando alguém usa a lei para dizer: olha, aceite Jesus e faça isso. Ou aceite Jesus e faça aquilo. Isso não é liberdade.
Isso não é viver debaixo da promessa. Isso não é viver debaixo da graça. A lei não tem esse propósito. A lei não tem o propósito de nos mandar fazer alguma coisa. A lei só tem esses 3 propósitos que eu disse para vocês. A lei foi nos dada para nos mostrar os nossos pecados, a lei foi nos dada para mostrar que somos prisioneiros do pecado, e a lei foi nos dada para levar a nossa fé a Cristo Jesus. É para isso que ela existe. Eu gosto muito de um livro do Brennan Manning, chamado O Impostor que Vive em Mim. E essa semana, conversando com o pastor Oswaldo Prado, a gente estava tendo um momento de mentoria, de conversa. Ele me lembrou de uma frase que tem nesse livro, que eu acho que todos nós deveríamos nos lembrar diariamente, que diz o seguinte: em sua presença, ou seja, na presença de Deus, você se deliciará com a descoberta do significado de viver pela graça e não pelo seu desempenho. Na presença de Deus, a gente começa a compreender o que significa viver realmente em liberdade, o que realmente significa viver livres, e não viver a partir do meu desempenho, a partir do que eu faço. Lá no seu trabalho, o seu desempenho é importante. Se você não vai bem, você vai ser cortado. Na escola, o seu desempenho é medido através do exame, da prova que você faz. Na sociedade, nós somos medidos pelo nosso desempenho, mas não na vida com Deus, não no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo não é o desempenho que determina aquilo que Deus faz ou fará na nossa vida. Não é o desempenho. E eu acho que muitas vezes a nossa confusão e a nossa dificuldade está no fato que nós vivemos numa sociedade onde a meritocracia é muito forte. Você precisa conquistar aquilo que você quer. Você precisa correr atrás daquilo que você quer. Tá bom. Tá ok. Pode ser que seja assim nas relações humanas. Pode ser que seja assim nas relações de trabalho. Pode ser que seja assim nas relações na sociedade. Mas definitivamente não é assim na relação com Deus. Deus não olha para o seu desempenho. Deus não olha para as suas ações. Deus não olha para o seu dia a dia, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus olha para a ação de Cristo na sua vida. Se você compreender, se você trazer para si a ação de Deus, você vai conseguir avançar. Nós precisamos urgentemente deixar de crer que é por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu deixo de fazer, que é determinada a bênção de Deus sobre a minha vida, ou a minha salvação, ou a redenção da minha velha vida. Se não rompermos com isso, viveremos toda a nossa vida frustrados, machucados, porque no final, a verdade é que não há nada de bom em nós que possamos oferecer a Deus. Você tem dúvida disso? Romanos capítulo 7, Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, e isto em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Porque o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo que ele até se esforça, mas ele não consegue. O que sobra no final, quando eu faço as coisas pela minha própria força, é o mal. Mas então qual é a solução? Paulo novamente vai responder no capítulo 8, ele aponta a solução, e a solução é Cristo. Capítulo 8 ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Novamente, a lei aponta para Jesus. Para terminar,
Normalmente, nós nos encontramos em dois grupos de pessoas diferentes. Ou nós somos aquelas pessoas que se agarram erroneamente à ideia de que a vida é assim mesmo. Ah, todo mundo erra, essa é a minha natureza mesmo, eu erro, sou pecador mesmo, e se esconde por trás da graça para justificar os seus erros, porque esse é outro engano. Eu queria dizer para você, se você faz parte desse grupo, para de fazer isso. A promessa de Deus em Cristo não existe para ser usada como desculpa. Busque uma vida de santidade, de integridade, não baseado na busca do cumprimento da lei, mas na promessa da graça infinita de Cristo, reconhecendo o seu pecado e a sua necessidade urgente da presença de Cristo na sua vida. Mas talvez você se encontre num grupo de pessoas que nós dizemos que eles não entenderam a graça de Deus, através da promessa de Cristo. Eles entendem que são pecadores, condenados por suas transgressões e erros, a uma vida longe de Deus. Não veem em si mesmo nenhuma maneira ou condição de se aproximarem em Deus pelos seus próprios esforços. Suas transgressões mostram a eles a necessidade urgente de Cristo nas suas vidas. Buscam incansavelmente a presença de Deus. Entendem que a sua performance, que não é pela sua performance, mas buscam viver uma vida de santidade por causa daquilo que Ele fez, por causa de Cristo fez. A sua culpa e vergonha desaparecem, porque agora estão limpos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E o meu desejo é que você seja esse grupo, aqueles que se escondem, não escondem os seus pecados na graça, mas se escondem na graça de Deus, para ser limpos dos seus pecados. Nós somos santificados, glorificados, abençoados, amados, desejados pelo Pai, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Deus, porque tudo tem a ver com a Tua graça, tudo tem a ver com a promessa que o Senhor fez a Abraão e ao seu descendente, Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pai, obrigado porque nós podemos colocar as nossas vidas em Cristo, e em Cristo nós somos libertos da lei, nós somos, ó Deus, redimidos, ó Deus. E Deus, não precisamos, ó Deus, ficar nesse espírito de busca incansável, de fazer algo para Te agradar, mas nos escondemos na Tua graça, nos escondemos no Seu amor, vivemos essa liberdade em Cristo, olhando para a lei, somente para nos lembrar o quão precisamos do Senhor, o quão pecador nós somos, o quão aprisionados nós somos, e o quanto dependemos, ó Deus, mais e mais do Senhor em nós, em todas as coisas. Deus, nos leva a viver essa vida de liberdade, nos leva a compreender, ó Deus, que a promessa que o Senhor fez, ninguém e nada pode quebrar essa promessa, Pai. As nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas ações não podem quebrar, porque agora estamos debaixo da graça, da promessa de Cristo Jesus, guardados por essa graça, Pai. Nos ajuda a compreender isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. José? Queria pedir que o presbítero Walter Bueno viesse até aqui, por favor. Ô Walter, palavra, hein? Tremenda. Palavra boa. Deus continue abençoando, pastor. Eu fui muito abençoado com essa palavra, eu gostei demais. Vocês também? Vocês também? É isso que é importante, né? O Paulinho falou várias vezes isso. A gente tem que estar olhando para o texto dizendo, bom, onde eu sou livre aqui, né? Como que eu sou livre aqui? Que nós temos a liberdade em Cristo Jesus, né?
deixar as cangas de lado, tudo que é canga de lado, produzidas pela religiosidade, pelas pessoas, e olhar para a obra de Cristo. Não é? O que eu faço é o que Ele fez. Não é? É tudo sobre Ele. E isso faz toda a diferença, viu, gente? Que o povo está cansado aí é desse negócio de carga, de canga, que ninguém aguenta mais. A gente quer realmente a liberdade em Cristo. Obrigado, Walter. Você tem o seu recado para dar para nós. Nós estamos aqui em nome da comissão e informando aos irmãos que dentro de 40 minutos aproximadamente encerra o prazo de inscrição dos candidatos ao presbiterato e ao diaconato. Nós vamos ficar aqui na igreja até meio-dia, é o momento que encerra a inscrição. Mês de dezembro, pastor, vai ser especial para a igreja. Sim. Dia 6, aniversário da igreja, recepção de novos membros. Yes. 4 anos. Dia 13, é o dia da eleição, dia da igreja escolher a sua nova diretoria, os novos líderes, presbíteros e diáconos. Nós vamos eleger 5 presbíteros e 6 diáconos, ou diaconisas ou presbíteras. E o processo de eleição vai iniciar às 10 horas, com a instalação da Assembleia, e depois nós vamos até às 18 horas. Então, se você não puder vir no dia 13, pela manhã, na igreja, por causa de toda essa legislação que nós temos que seguir, mas durante todo o dia, você pode vir aqui, que haverá uma equipe preparada para que você possa votar e escolher a liderança da igreja. Eu disse que dezembro é festa, pastor. Dia 6, aniversário. Isso. Dia 13, os novos líderes escolhidos. Exatamente. E dia 20, a nossa celebração de Natal. E junto com esta celebração de Natal, nós estaremos dando posse, investindo e ordenando todos os oficiais que foram eleitos. Então, dezembro também será histórico e marcante na vida da igreja. É verdade. Outras informações sobre a Assembleia, procure pelo pastor, pelo Sadi, por mim, que nós podemos passar aos irmãos estas informações importantes. Ao meio-dia, nós encerramos o período de inscrição dos candidatos. Durante a semana, nós teremos uma reunião da comissão para homologar estes nomes. E no próximo sábado e domingo, nós apresentaremos à igreja todos os candidatos, para que neste período de 2 domingos, você ore e coloque essas vidas diante do altar do Senhor. Amém. Walter, muito obrigado. Obrigado por todo o seu trabalho, toda a sua ajuda. Queridos irmãos e irmãs que estão nos visitando pela primeira vez, tem essa ficha preta na frente do seu bolsão, você pode preencher para a gente entrar em contato com você. Agora nós queremos fazer uma oração antes da bênção apostólica, que é uma oração de dedicação da nossa entrega, das nossas contribuições. Eu quero lembrar você que quer nos ajudar a terminar tudo isso aqui, é esse o envelope que você deve pegar. Está aí na frente do seu bolsão também à sua disposição. E se você quer ajudar a gente com contribuição para participar da obra, da manutenção da nossa obra, nós temos um orçamento, temos uma caminhada, temos sonhos, temos projetos. Aí você usa o envelope verde. Tudo isso pode ser feito depois, quando você sai aqui no hall, aí tem ali o Sidney que está à sua disposição para poder fazer isso, inclusive de modo eletrônico, se você assim preferir. Vamos ficar em pé e vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas, ofertas. É importante a gente fazer isso. A gente faz isso aqui, aí depois você vai lá e faz a sua entrega. Senhor, em nome de Jesus, nós dedicamos ao Senhor parte daquilo que o Senhor já nos deu. Nós não estamos fazendo uma troca, não é uma barganha. Nós damos com alegria, não é por pressão, constrangimento, não é por culpa, não é por medo, mas é por alegria, por participar da tua obra. Nós somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e a nossa resposta a isso tudo é muito obrigado, e aqui está a nossa contribuição. Apresentamos diante do Senhor. Pai, que o Senhor, que o Espírito Santo toque no coração do povo, para que possam aprender a colocar a avareza debaixo dos pés, para que ela nunca venha determinar o nosso procedimento e limitar a nossa generosidade. A generosidade é um dom do Senhor, é uma graça que o Senhor nos dá. Então ensina-nos a sermos gratos a Ti. Muito obrigado por todos aqueles e aquelas que têm contribuído com essa obra e têm feito isso com amor e carinho. Que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor esteja conosco. Dá-nos uma semana abençoada. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida do pastor Paulo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa semana. E dá-nos uma semana abençoada, para a glória do teu nome. Agora, por favor, olhem para mim. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Um beijo, vão em paz. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma